Hoje eu tenho tantos agentes rodando a minha empresa sem precisar de funcionário. Enquanto eu durmo, eles estão produzindo, estão faturando. ChatGPT, Gemini, Claude, OpenClaw, Hermes, LLM, VPS. Todos esses nomes estão te causando noites sem dormir, parecendo ser um pesadelo, parecendo um grande dicionário em que você não consegue assimilar. Se você tem essas dúvidas e deseja de uma vez por todas entender o que significa cada uma delas, esse vídeo é para você. A ideia aqui é fazer um guia definitivo para empresários para que você não tenha mais dúvidas de como você vai usar cada uma dessas ferramentas e quando, qual delas é melhor para o seu negócio, para o seu momento. Primeira coisa, ChatGPT, Claude, Gemini, eles não são necessariamente inteligência artificial. São mais para assistentes pessoais. A ideia é que você utilize cada um deles para ser o seu braço direito em alguma tarefa. Vamos supor que você tenha que fazer um contrato com um cliente, precisa analisar um documento, precisa pensar num conteúdo para uma rede social, uma análise de uma planilha que você já tenha lá pronta. Isso, o ChatGPT, o Claude, Gemini vai te ajudar. Eles serão assistentes. Você vai pegar aqueles documentos, vão colocar lá dentro desses aplicativos, vamos assim se dizer, e pedir para que ele faça análise ou enfim, te ajude na tarefa que você está precisando. Ou seja, eles por conta própria não são capazes de executar ou fazer alguma coisa. No meu meio, dos clientes que eu atendo, dos amigos meus que são empresários, percebo que existe essa dúvida que muitos influenciadores, inclusive, estão colocando nas suas cabeças, que são sobre, o Claude é melhor porque ele faz isso, porque ele conecta com aquilo. O GPT é melhor por causa disso, ou por causa daquilo. Porque saiu uma nova versão. Se você for ficar prestando atenção em qual é melhor, em qual é pior, porque o influenciador falou isso, aquele outro influenciador falou aquilo, você vai ficar doido. Daqui pra frente, provavelmente a cada mês, a cada bimestre, ou que fosse trimestre, essas empresas, dona do ChatGPT, do Claude, da Gemini e assim sucessivamente, vão ficar lançando novos modelos, cada vez mais inteligentes, porque essa é a propaganda que eles usam, e se você for ficar pensando em migrar, vou pra lá, vou pra cá, no fim das contas, você vai ficar igual um rato numa roda, rodando, e não vai sair do seu lugar. Então presta atenção, ChatGPT, ele é bom, o Claude, ele é bom, tem gente que vai dizer, o Claude é melhor. Eu não tô aqui para discutir isso. O Gemini também ele é bom, cada um em suas características. Tem gente que fala que o Claude ele escreve de uma maneira melhor. O Gemini ele é melhor para fazer pesquisa porque ele é da Google. O ChatGPT ele é o meio termo porque ele sabe um pouquinho de cada coisa. O ponto principal é que eles são assistentes. Eles estão ali para te ajudar nessas tarefas básicas que eu te disse. Só que daí lançaram-se o tal do Codex, né? O Codex da ChatGPT ou da OpenAI, que é a empresa dona do ChatGPT. Aí lá do lado da Anthropic, que é dona do Claude, ela lançou o Claude Code. O que esses dois são? Eu diria que eles são agentes de programação. Pera aí, inteligência artificial, assistente, agente. O que significa isso? Tanto o agente quanto o assistente podem ser considerados inteligência artificial. O assistente, ele não faz nada por conta própria. Ele precisa ser mandado o tempo inteiro. O agente, ele, de certa forma, pensa e é capaz, sim, de executar coisas por conta própria. Então, o Codex e o Claude Code são agentes de programação. Basicamente, você pode virar para o Codex ou para o Claude Code e pedir, faça um site para mim, faça um aplicativo, preciso construir isso, preciso construir aquilo. Esses agentes são capazes de pensar como um programador, e nesse vídeo eu não vou entrar no mérito da questão se eles são bons programadores, ruins, enfim, não tô aqui para isso, mas o meu ponto aqui é para te dizer que esses agentes são especializados numa tarefa. Eu, por exemplo, no meu dia a dia como programador, utilizo o Codex o tempo inteiro. Inclusive, é o meu, sim, predileto. Não uso ele porque eu acho o Claude Code burro, nem nada por isso. É porque eu já uso há muito tempo, me adaptei a ele e hoje me custa mais mudar para uma outra empresa do que permanecer onde eu tô e onde eu tô tá resolvendo os meus problemas. Então o que você precisa entender não é que o Claude é melhor do que o Codex. São coisas diferentes. O Claude, ele é um assistente. O Codex, ele é um agente. O Claude Code é melhor do que o Codex. Aí cada programador vai ter sua opinião. Mas o que você precisa entender é, ChatGPT e Claude são assistentes. Codex e Claude Code são agentes de programação e como agentes, eles são capazes de pensar, estruturar, executar e entregar um resultado melhor. E tudo isso está inserido numa coisa que a gente chama de LLM. Mas assim, de um jeito muito simples de se explicar, LLM é o modelo de linguagem. O ChatGPT, o Claude, o Codex,
o Gemini, o Claude Code e qualquer outro que vai sair, utilizam-se de LLMs, eles utilizam-se de modelos. Então quando você ouvir falar assim, o GPT-5, o Claude Sonnet, a versão XYZ do Gemini, o Grok 4, se eu não me engano, é na versão que está agora. Esses nomes com números se refere a LLM. E é essa LLM que define se um agente vai ser mais inteligente ou não. Não significa que um modelo mais antigo é pior do que um mais recente. Inclusive, houve uma época aí que a OpenAI, que é dona do ChatGPT, lançou um modelo que, na minha opinião, o modelo mais recente, ele estava mais burro do que o anterior. E aí lançaram a versão 5, que sim, a versão 5 tá top, tá inteligente. Mas essas LLMs, você tem em todos os lugares. É basicamente o cérebro da inteligência artificial. É o que vai fazer ela ser inteligente ou não. Inclusive, é possível você baixar modelos gratuitos, deixar no seu computador e sem precisar gastar, pagar por eles, rodar dentro do seu computador. Aí é claro que vem questões técnicas, enfim, que você às vezes, para depender do modelo que vai utilizar, vai precisar de computadores que custam mais caro do que um carro, por exemplo, mas tem outros modelos que já são mais simples e que resolvem o seu problema. O ponto é que você tem que entender que ChatGPT, Claude, Codex, Gemini, Claude Code, enfim, todos esses nomes utilizam LLMs. E é elas que de fato interessa para você. Utilizar uma LLM especialista, mais inteligente, mais atualizada, é o que faz diferença no seu trabalho. Contudo, entretanto, todavia, para você que é empresário, provavelmente você viu aí um influenciador batendo na sua porta e falando assim, hoje eu tenho tantos agentes rodando a minha empresa sem precisar de funcionário, enquanto eu durmo eles estão produzindo, estão faturando. Cara, eu tenho certeza que você já viu isso. E aí, você se deparou mais recentemente com um nome chamado OpenClaw. O que de fato é esse tal do OpenClaw? Eu vou chamar o OpenClaw de agente especializado. Lembra que a gente tem um Codex que é para programação, que é igual ao Claude Code? O OpenClaw ele é para tudo. Basicamente você instala dentro do seu computador e ali sim você começa a ter uma coisa mais inteligência artificial, vamos assim se dizer. Só que a grande diferença do OpenClaw é o fato dele ter memória. O Codex, ele não aprende no dia a dia. Pelo menos na minha experiência isso nunca aconteceu. O Claude Code também não. Ele vai errar, ele vai esquecer, ele não vai lembrar algo que você fez num sistema e está fazendo no outro. Isso não acontece. Já o OpenClaw tem memória. E a ideia é que nas memórias sejam salvos os aprendizados e aí ele fica mais inteligente. Moral da história. Eu utilizei o OpenClaw por 2 meses e durante 2 meses eu só tive dor de cabeça. Algumas coisas funcionavam, era legal, mas a grande maioria errava, esquecia, eu tinha que ficar lá corrigindo. Eu perdi as contas, mas eu posso dizer que no mínimo eu instalei e desinstalei ele umas 8 vezes. Eu ia dizer 10, mas talvez 10 eu esteja exagerando. Mas no mínimo 8 vezes eu instalei e desinstalei o OpenClaw, porque ele ia travando, ele ia ficando burro e enfim, não dava. E um nome surgiu no mapa. E esse nome é Hermes, ou Hermes, enfim, mudou o jogo. Literalmente, do primeiro dia que eu instalei esse agente, ele não errou. Sim, ele não errou. Por quê? Além dele ter memória, ele aprende constantemente, automático, sem você precisar ensinar. É o mais próximo que a gente já chegou até agora de poder dizer que uma inteligência artificial vai substituir um ser humano. É literalmente você conseguir montar agentes para os seus departamentos, sei lá, financeiro, marketing, jurídico, enfim, tudo que você tem. Para cada um, você vai dando uma especialidade. Você vai dizendo o que eles fazem, o que eles não fazem, o que ele acessa, como ele acessa. E à medida que a sua empresa vai rodando, que as coisas vai acontecendo, eles vão aprendendo. Então, se tem algo que eu digo para você que você de fato precisa na sua vida, é começar a utilizar o Hermes. Nesse vídeo vai ficar assim muito grande para eu entrar em detalhes sobre o Hermes e a minha ideia é fazer mais e mais e mais vídeos, mas eu preciso te dizer que o Hermes é de fato para 2026 o game change. É aquilo que muda o jogo da sua empresa e que todo empresário precisa ter. Porque ele sim é capaz de fazer o que esses influenciadores disseram há alguns meses atrás que já estavam fazendo com o OpenClaw e eu duvido que faziam mesmo no OpenClaw. Ou aqueles que conseguiam, eu tenho certeza que eles gastaram muito dinheiro. Já no Hermes não. O Hermes, pelo que eu tenho testado, você consegue com coisas
bem simples, chegar a um resultado extraordinário. E cara, é uma experiência que você vai simplesmente tirar seu celular do bolso. Você vai abrir um aplicativo e falar assim, ó, meu agente, eu quero que você faça isso, aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e mandar. Tem um aplicativo recentemente que eu lancei que chama nida.com.br. O que é esse aplicativo? Basicamente é um marketplace de prestador de serviço, onde você vai lá e diz o que você quer e ele vai achar o prestador de serviço para você. Esse agente simplesmente encontrou de cada uma das cidades em que eu estou atuando os prestadores de serviço, catalogou por nome, por e-mail, por telefone, enfim, fez todos os catálogos. Algo que um ser humano faria com certeza, mas eu garanto que levaria mais de um mês para concluir, o que ele concluiu em 2, 3 dias, rodando 24 horas. Hoje o meu agente checa de hora em hora meus servidores para saber se está tudo ok, se não está tendo um erro, se não está tendo uma falha, se algo não está dando problema. Eu tenho projetos que utilizam aí de vendas da Hotmart, do Asas, enfim, outros gateways de pagamento. Cada vez que um pagamento chega na plataforma, o meu agente é notificado, ele analisa, ele verifica se o produto foi entregue. Se necessário, ele manda um lembrete para o cliente, ele avisa o cliente, ele ajuda o cliente a acessar o site, enfim, tudo de forma autônoma. Funciona muito bem. Ou, por exemplo, você está precisando de novos fornecedores, você pode simplesmente falar assim, Hermes, por favor, procura para mim novos fornecedores aqui para o meu negócio. Faz uma lista para mim com nome, e-mail, telefone, endereço. Se possível, já me mostra as classificações do Google para que eu possa tomar uma decisão melhor. Você pode virar para ele e falar assim, Hermes, agora para cada um dos fornecedores, manda uma mensagem para eles. Manda para eles a lista dos itens que a gente precisa comprar, qual a quantidade e faça o orçamento só para eu aprovar. Tá parecendo algo de outro mundo? Tá parecendo algo impossível? E eu posso te dizer que é possível, porque eu uso isso todo santo dia. Então esse vídeo aqui foi para te mostrar que esses nomes não são tão confusos. ChatGPT e Claude são assistentes. É para coisa básica do dia a dia. Codex e Cloud Code são para mais programadores, pessoas que estão querendo fazer sites, sistemas e etc. OpenClaw e Hermes, aí o jogo muda. Na minha experiência, o OpenClaw foi horrível, mas o Hermes foi uma grande mudança. A minha intenção é, a partir de agora, ajudar empresários a utilizar essas ferramentas de inteligência artificial no dia a dia, nas tarefas, nas atividades, entender o que eles podem usar, o que eles não podem usar, quanto custa, como vai custar, como fazer. Então, o que eu preciso de você é só duas coisas. Primeiro, se inscrever no canal, porque é óbvio, né? Mas a segunda coisa, coloca nos comentários. Eliel, será que dá pra fazer isso? Eliel, o que é aquilo? Enfim, põe as suas dúvidas que eu vou transformar essas dúvidas em vídeos. Eu aguardo a sua inscrição e o seu comentário.